Romanos 12, versículo 1 em diante. Leia comigo, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pegou aí, gente, ou não? Hein? Hashtag. Vamos ler de novo. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, o ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazer. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, faça como? Liberalidade. O que preside. E quem exerce misericórdia? Com alegria. Versículo 9. Como é que deve ser o amor? O amor seja sem hipocrisia. É duro ouvir isso, irmãos. Hein? Não é verdade? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ó que é difícil agora, hein? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Fácil ou difícil? 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Mata ele de fome, é isso, irmãos? Impede que o alimento chegue, é isso, irmãos? Bloqueia as estradas, é isso, irmãos? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu fico impressionado com a atualidade da Bíblia. Você também? Não parece uma conversa, parece de, vem cá, mas você contou? Ou quem é que contou para o apóstolo Paulo quais são as nossas lutas e as nossas dificuldades hoje em dia? Porque ele descreve uma realidade brasileira, ele descreve uma realidade carioca. Ele parece que conhece as pessoas com quem a gente convive. Estou achando que quem inspirou Paulo a escrever o texto sagrado conhece muito bem a minha vida e conhece muito bem a sua vida. E a sua casa é a minha casa, seu trabalho e o meu. Ele vai nos mesmos shoppings que a gente vai. Ele conhece a nossa realidade, porque esse texto ele está absolutamente conectado com a realidade da nossa cultura hoje. Nós estamos vivendo basicamente essas realidades que aqui estão.
Mas eu queria fazer com vocês alguns destaques importantes. O texto descreve uma das faces da limitação humana. Versículo 18, leia comigo. Se possível, quanto depender de vós... Vou pedir para repetir, viu? Tá 18, tem que ler com convicção. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja que é quanto e não quando. A letra pequenininha pode ser que passe despercebido. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O texto descreve uma das faces da limitação humana. Existem coisas que para nós são muito difíceis, são muito complicadas. São coisas que nós esbarramos na nossa própria limitação. Há uma questão que nos envolve, que nos absorve, em que o problema para que a gente cumpra somos nós mesmos. É a nossa humanidade. É a nossa humanidade caída, é o pecado que marcou a nossa vida, que produz em nós uma limitação, que nós temos que aprender a lidar com ela e buscar ajuda naquele que não é limitado. Nós temos impossibilidades, nós temos dificuldades, nós temos lutas, mas o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas. Para Deus não há limites. Deus pode fazer todas as coisas. Daquilo que eu não posso, que eu percebo a minha dificuldade, que eu percebo a minha impossibilidade, que eu tenho dificuldade para lidar com isso, eu preciso pedir ajuda a Deus. Eu não posso dizer, eu sou assim mesmo, eu sou assim, esse é o meu jeito, esse é o meu temperamento, essa é a minha característica. Eu preciso desenvolver na presença de Deus e com o Senhor um relacionamento tal que aquilo que para mim é impossível, eu lido com as possibilidades que Deus desvenda diante dos meus olhos para que eu viva o impossível de Deus na minha vida. Eu fiz algumas paradas aqui enquanto nós estávamos lendo o texto, e algumas paradas propositais, porque eu entendo que algumas dessas coisas são mais difíceis para nós. Uns têm dificuldade em uma área, outros têm dificuldade em outra área. A Bíblia descreve com honestidade quem nós somos. A Bíblia descreve com clareza, com franqueza. O autor do texto, aquele que inspirou o texto, ele projeta para a nossa vida uma realidade tão impressionante que faz com que a gente se depare com uma verdade que mostra que até pessoas regeneradas, até pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, até pessoas que abraçaram a fé, até pessoas convertidas, até pessoas que vão morar no céu, elas lidam com essas batalhas todo o tempo da sua vida. Meus irmãos, não está fácil, não está fácil. O texto diz que se possível, e quando fala se possível, no que depender de nós, o quanto depender de nós, ele não está dizendo que tem circunstâncias que são mais complexas e que nós temos o direito de ficar zangado, obrigado com alguém. A Bíblia não diz que se depender da circunstância, conforme for, eu vou oferecer a outra face, conforme for, eu não oferecerei. O princípio que a Bíblia diz é, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu quero dizer para os meus queridos e amados irmãos que isso revela a nossa imperfeição, a nossa dificuldade de assumir as nossas próprias falhas e a dificuldade que nós temos de, ao assumir as falhas, buscar a graça de Deus e viver transformações. Deus pode mudar temperamentos, Deus pode mudar o nosso caráter, Deus pode mudar o caráter das pessoas, mas esse texto não se aplica ao outro, esse texto se aplica a mim e a você, esse texto se aplica a nós. Dentro do contexto desse texto, quem tem que mudar sou eu, quem tem que mudar é você. Nós não podemos projetar para o outro a paz não depende do outro. A conciliação, a reconciliação, a restauração não depende do outro. A restauração, a reconciliação, a paz depende de mim e depende de você, depende de nós. É fácil? Nem precisa me dizer que é difícil. A gente pode até falar, pastor, mas tem gente que não tem. Tem ou não tem? Tem gente que é ou não é? Não é verdade? Tem gente que... E essas pessoas aqui, elas parecem que são especialistas em trazer conflitos para nós.
A impressão que dá é que tem gente que acorda dizendo, é hoje. E ela seleciona a nossa vida, a minha, a sua, para poder pegar no nosso pé e tirar a gente do sério. Tem pessoas que têm uma habilidade impressionante em prejudicar o nosso dia. Você acordou bem animado, pensou, vou fazer ginástica hoje inclusive, estou animado que vou fazer ginástica. Vou comer pouco para ficar para o domingo na igreja, vou estar com todo mundo, você acorda alegre, dá bom dia. Você sai de casa alegre e feliz e a pessoa pega no seu pé. Isso acontece com você, comigo, com todos nós. Existem circunstâncias, e não pessoas, circunstâncias que tiram a nossa paz. Mas a Bíblia diz que nós não dependemos do outro para viver a paz, a reconciliação e a restauração. Mas essa paz precisa começar em algum lugar. E o lugar que essa paz começa é dentro de nós. Dentro de nós. Nós somos imperfeitos, meus irmãos. Nós precisamos assumir a nossa imperfeição. Olha para mim, não é fácil não. Assumir imperfeição não é fácil. Esse texto traz algumas palavras assim muito interessantes, né? Porque o versículo 3 que nós lemos, eu dei uma ênfase nele. O versículo 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Irmãos, ei, olha para mim. Está claro? Não pense de si mesmo além do que convém. Não se superestime. Não se considere superior a ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos superiores a ninguém. Nós precisamos entender que o nosso lugar de imperfeição é real. E o que faz a diferença não sou eu, é o Senhor. E exatamente aqueles que se assumem imperfeitos, que vão a Jesus Cristo buscando dele a cura, a transformação e a mudança para a sua própria vida. Vocês falam tanto de comida, mas Jesus estava lá numa festa, banquete, com pecadores. Do outro lado estavam os religiosos. Eu disse, olha lá, ele come com pecadores, recriminando a Jesus. Jesus diz o quê? Quem lembra a frase? Os sãos? Os sãos não precisam de médico, e sim os... Quem eram os doentes? Os que se achavam sãos ou os que reconheceram que eram doentes? Quem eram os doentes? Quando um doente reconhece, ali no contexto do texto, quando um doente, Mateus capítulo 9, quando um doente se reconhece doente, ele vai ao médico. Jesus é o médico dos médicos. Ele vai a Jesus e busca nele a mudança. Essa mudança é operada. Agora, vamos dar outro exemplo. Eu estou do lado de cá e começo a olhar e falo, olha lá, esse pessoal aí, vai lá, Jesus está com esse pessoal. Esse pessoal que eles estão falando são os pecadores, são aqueles que encontraram a bênção da cura. Foram aqueles que encontraram a bênção da salvação, foram aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, estavam com Jesus, foram por eles impactados. Ninguém perto de Jesus fica igual. Qualquer um de nós perto de Jesus vai sofrer, no melhor sentido da palavra sofrer, as transformações que só Jesus Cristo pode operar na nossa vida. Mas para isso, irmão, nós precisamos saber que nós somos pecadores. Não dá ibope se assumir pecador, mas é o que a Bíblia diz que eu sou: um pecador transformado, um pecador perdoado, um pecador amado. Mas eu sou um pecador, e o pecado bate à minha porta o tempo inteiro. Eu preciso resistir a ele, e eu só vou resistir, aprendemos isso na escola hoje, só vamos resistir se estivermos sujeitos ao Senhor. Então eu preciso entender que eu sou pecador, e qualquer um que é pecador precisa ter na sua vida convicção de pecado. Na sequência, precisa sentir arrependimento, e depois confessar o pecado e deixar o pecado. A ordem é simples. O que enche a nossa vida na presença do Senhor, quando nós percebemos a presença de Deus e quando Ele mostra que nós somos pecadores e que nós passamos a reconhecer os pecados. E alguns deles estão ligados ao meu temperamento, às minhas reações, a maneira como eu trato as pessoas, aquilo que eu espero do outro, a minha forma de julgar e de analisar a vida alheia. É pecado. E deve ser tratado como pecado. Não é apenas uma característica familiar que eu estou repetindo, não. Porque quando nós temos o encontro com Jesus Cristo, Ele pode transformar até isso. Pegar aquela pessoa enjoada. Conhece alguém? Não aponta, não. Eu perguntei só se você conhece. Convicção de pecado.
Mas não basta isso. Sabe aquelas pessoas que dizem, não, eu sou isso mesmo, eu assumo. Resolveu? Só isso, resolveu? Não resolveu, tem que ter arrependimento. Mas o arrependimento só vem quando nós estamos na presença de Deus. Ele mostra que aquilo que nós fizemos está errado, é pecado, gera em nós o arrependimento. Eu não quero fazer isso outra vez. Eu sou tomado pela ação de Deus na minha vida, que me leva a não querer repetir aquilo que Deus falou para mim que é pecado. Arrependimento, não cair outra vez, não pender outra vez, não pender outra vez. O que isso gera? Confissão de pecados, em duas esferas. Primeiro a Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo, entre o 8 e o 10, versículo, caramba, isso aí, entre o 8 e o 10 é o 9, né? 1 João 9, perfeito? A confissão de pecados é fundamental. Eu confesso ao Senhor, eu peço a Ele perdão, eu reconheço os meus erros e as minhas falhas. Mas tem uma segunda etapa, meu querido irmão, querida irmã. Tem hora que a gente tem que procurar a pessoa para conversar com ela. Sabe aquela frase assim, desculpa se eu te fiz alguma coisa? Aí você que não tinha percebido nada, mas é uma pessoa inteligente, fala assim, então fez. O que você fez? Nós temos que dizer as coisas às claras. Eu preciso pedir perdão às pessoas, conversar com elas, interagir com elas, apresentar às pessoas aquilo que eu sou e pedir perdão. O caminho da reconciliação passa por isso. Mas depois de confessar os pecados, existe um princípio bíblico que é fundamental. Aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Então, pera um minutinho. Ah, pastor, eu sei que eu estou errado. Assumiu. Eu me arrependo do meu erro. Maravilha. Eu confesso a Deus o meu pecado. Extraordinário. Se parar aí, vai fazer tudo outra vez. Se parar aí, vai repetir tudo outra vez. O que faz a mudança? Aquele que confessa e deixa. Ou seja, tem uma mudança. Eu não posso confessar o mesmo pecado 1000 vezes. Eu preciso ter com o Senhor um encontro verdadeiro em que Ele vai me transformar. Eu não posso ser uma pessoa agressiva que atiro para tudo quanto é lado e depois eu peço perdão a todo mundo, até no atacado, que o perdão no varejo não funciona mais. Eu tenho que reunir 10 pessoas, 20 pessoas e pedir perdão a todo mundo de uma vez. Nós precisamos assumir os nossos erros, entender a nossa imperfeição, compreender a convicção de pecado, encontrar o lugar do arrependimento, confessar os pecados e abandoná-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Senti fraqueza nessa fala. Relacionamento com Deus é fundamental, mas tem um relacionamento com o próximo que nós estamos conversando a respeito dele. Versículo 17, 18, lê esse texto comigo, 17, 18. Não torneis a ninguém, bom, com força, com vontade, não torneis a ninguém por mal. Que mais? Pode ir. O outro é complicado. O outro é complicado. O outro não sou eu, o outro é o outro. Eu sou melhor do que o outro. Eu sou muito mais calmo que o outro, sou muito mais tranquilo que o outro, sou muito mais bonito que o outro, sou muito mais abençoado que o outro. O problema é o outro. Essa percepção é que o texto está combatendo. O texto nos ajuda a entender que existe um esforço, existe um trabalho que Deus faz na nossa vida para que essa história seja transformada e mudada. Eu preciso, nesse processo inteiro, portanto, reconhecer as minhas imperfeições, pedir ao Senhor que me ajude nos meus relacionamentos, porque existem imperfeições que são mais graves e que são mais complexas quando o assunto é relacionamento. Vou dar para vocês alguns exemplos. A primeira é egoísmo. O egocentrismo, quando alguém acredita que ele é o centro, ou a egolatria, quando alguém acredita que ele deve ser atendido em todas as suas vontades. O egoísmo é uma das marcas do pecado, porque o egoísmo tira os nossos olhos do próximo. O egoísmo mata a misericórdia.
O egoísmo mata o respeito ao próximo, mata o cuidado pelo próximo, mata o amor. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Acaba, o egoísmo mata isso. Porque para o egoísta só ele cabe, ninguém cabe mais naquele carro. Para o egoísta só ele cabe. Tem pessoas que têm um ego tão grande, tão grande, tão grande, que nem o ego dele cabe nele mesmo. Ele é pequeno para o seu ego. E quero dizer para os irmãos que na área de comunicação, que é uma das áreas em que eu atuo, Sérgio também, a gente sabe o quanto o ego é complicado. Nós vivemos numa área que tem muita vaidade. A vaidade está por todos os lados. E o egoísmo é uma dessas características que acaba se agarrando na vida de alguém e a gente corre o risco de deixar que isso vença os nossos relacionamentos. Dentro disso, a vaidade, a falta de perdão. E eu quero fazer um último destaque, que é o desejo de vingança. A sabedoria popular, nem sempre sábia, de acordo com a Bíblia, diz que vingança é um prato que se come frio. Quem quer se vingar não tem pressa. Quem quer se vingar espera. Quem quer se vingar diz: tudo bem, pode deixar, pode deixar. E prepara, e monta uma estratégia para que um dia a pessoa precise dela ou caia e ela possa pisar na pessoa e dizer: está lembrado daquele dia? Um menino chamado Arum, 10 anos, na África do Sul, na época do Apartheid. Arum apanhava dos brancos, porque os brancos o consideravam negro. Ele apanhava dos negros, porque os negros o consideravam branco. Então ele apanhava de todo mundo. E naquele processo complicado, difícil, seus pais o tomam e levam para ele ficar com seu avô. E Arum vai morar com seu avô. E com seu avô ele fica 18 meses. E com seu avô ele aprende muitas coisas. Uma das coisas que ele lamenta é que ele tinha só 10 anos. Mas uma das coisas que ele aprende com o seu avô é que seu avô diz para ele assim: filho, olha, vem aqui, existe uma árvore genealógica da violência. E ele ensina para o seu neto, na visão dele, que 2 tipos de violência acontecem o tempo inteiro. A primeira, a ativa, quando você apanha, quando alguém te fere, quando você recebe um golpe de alguém. E existe a violência passiva, é aquela que as pessoas são feridas, elas são machucadas, elas são magoadas e elas criam dentro dela um desejo de vingança. E ele afirma que quem alimenta a violência ativa é a violência passiva. E ele faz com que seu neto possa desenhar todos os dias, no final do dia, um quadro. E ele coloca isso numa folha. E esse menino de 10 anos colocava essa folha no seu quarto. Ele diz que em pouco tempo, ele cobriu o seu quarto inteiro com a folha, com os desenhos que ele colocava dessa árvore genealógica da vingança e da violência. E ele percebe, depois de um tempo, que a raiz de toda a violência ativa é a violência passiva, é o combustível que alimenta isso, é o desejo de vingança, de dar o troco, de esmurrar a pessoa. Esse menino Arum, o sobrenome dele é Gandhi. Ele passou 18 meses com seu avô, Gandhi, na Índia, e aprendeu de Gandhi um princípio que é bíblico. O cristianismo mostra que esse processo inteiro de desejar a vingança, de querer dar um troco, é algo da nossa carne, que nós devemos submeter ao Senhor Jesus Cristo, e Ele ensina para a gente algo extraordinário. Dê outra face. Alguém pede a capa, dá a túnica, dá tudo de uma vez, caminha uma segunda milha. O exercício do cristianismo é esse. Nós combatemos a violência e a vingança com o cristianismo, com o evangelho de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ao escrever esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos alimentar o nosso inimigo. Você imagina bem que o inimigo pode ser tão forte, que fraco nós conseguimos dominá-lo, mas alimentado, ele bate mais forte na gente ainda, mas ainda assim é o que a Bíblia diz: alimente seu inimigo. Se o inimigo tiver sede, o que você faz? Difícil. Tende paz.
tende paz. Se possível, no que depender de vós, no quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Para mim é impossível, para Deus é possível. Para você é impossível, para o Senhor é possível. Experimente os impossíveis de Deus na sua vida. O quanto depender de você, não é do outro não. É de mim, não é do outro não. O quanto nós dependemos desse processo de Deus na nossa vida, não é culpando o outro por alguma coisa que eu fiz, mas é tratando a minha própria vida, é buscando na presença de Deus essa mudança. Tende paz com todos os homens, todas as pessoas. Paz, 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 paz. Uma das palavras mais buscadas no Google é paz. E nesse tempo mais recente, uma das frases mais procuradas no Google é a paz para conflitos. Porque nós vivemos conflitos diários. E alguns conflitos longos, longevos. A gente devia cantar parabéns. Já tem 3 anos que eu briguei com aquela pessoa. Vou cantar parabéns para lembrar. Lá no interior, o prefeito foi chamado para uma festa num bairro. E lá naquele bairro o prefeito chegou, tinha faixa, bem-vindo prefeito fulano de tal, e as pessoas foram, tinha banda de música, um grande bolo. E aí o líder daquela comunidade disse: prefeito, bem-vindo ao nosso bairro. O prefeito fez um discurso. Sabe o que nós estamos comemorando hoje aqui? Prefeito, o aniversário de 1 ano daquele buraco que a prefeitura não fechou. E aí você imagina como o clima azedou o clima. A gente precisava lembrar quanto tempo a gente não fala com alguém, porque a gente está com raivinha, que ficou com mágoazinha, isso cresceu na nossa. A gente devia lembrar a data, devia ser uma coisa marcante. Sabe, no Face? O Face devia lembrar a gente. O Face não devia lembrar só do aniversário, não, devia lembrar quanto tempo você não fala com alguém. Plim. 3 anos já que essa briga, para você resolver esse assunto, que a gente deixa para lá, acreditando que deixando para lá resolveu, não resolveu não. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos tratar isso. E um dos lugares mais importantes para nós tratarmos isso é no nosso reino interior, é no nosso coração, de onde procede força, de onde procede todas as coisas, que a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida, que Deus deu ao seu coração uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que essa paz possa inundar a sua vida, e a partir da sua vida essa paz possa inundar outras vidas. Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Nós precisamos muito de pacificador hoje em dia. Muito de pacificador hoje em dia. Nós precisamos ter no trânsito o policial, o guarda, o policial militar e um pacificador ao lado dele. Quando a primeira briga aparecesse, o pacificador aparecer para resolver. Calma aí, gente, escuta um pouquinho, calma aí, pode o senhor, que belo dia. Nós precisamos de um pacificador no seu trabalho. Quando as brigas no trabalho começarem a aparecer, que haja no seu trabalho um pacificador, não é uma boa ideia. Nós precisamos de um pacificador na sua casa. Irmã, quando seu marido faz aquilo que você não gosta, aparece o pacificador do nada. E vice-versa. Na sua escola, quando alguém começar a criar quizumba na sala de aula, brigando com um ou com o outro, ou na hora do esporte, partir para cima, aparece um pacificador. E sabe quem é o pacificador que tem que estar lá na sua escola? Pacificador que tem que estar lá no seu trabalho, pacificador que tem que estar lá no trânsito, quando você estiver no trânsito, pacificador que tem que estar lá na sua casa, é você. Você é o pacificador. Você é a pessoa que vai apaziguar, você é a pessoa que vai mediar, você é a pessoa que vai conciliar, você é a pessoa que vai trazer as pessoas para perto, vai ajudar as pessoas a se entenderem. Sabe por quê? Porque Deus derramou sobre a sua vida a paz. Você se encontrou com o príncipe da paz, e quem se encontra com o príncipe da paz vai ter paz com todos os homens em nome de Jesus. É isso. Eu não conheço a sua sogra. Talvez eu conheça, mas eu não conheço a sogra como você conhece. Eu conheço a sua sogra em estado de igreja. Sogra em estado de igreja é ótima. Sogra em estado de igreja vem, abraça, conversa, dialoga. Mas pode ser que você conheça a sua sogra de uma outra forma. Mas vou dizer mais uma coisa. Sogra, eu não conheço o seu genro em estado genro. Porque o genro em estado genro é diferente do genro em estado de igreja. Eu não conheço seu marido, seu filho. Nós talvez não nos conheçamos
na verdade, do nosso estado, fora de igreja, porque na igreja nós estamos todos muito educados e arrumadinhos, mas talvez o nosso dia a dia, o nosso estado seja um outro estado que não está de igreja, e nós precisamos trazer para a nossa vida esse estado de igreja, esse estado da presença do Senhor na nossa vida. No que depender de nós, temos paz com todos os homens, vamos fazer a nossa parte, mas para realizar essa parte, é necessário que haja um encontro com Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, você só vai repetir alguma coisa que o outro fez ou o outro achou que é bom. Se não houver uma mudança interna, mudança externa nenhuma acontecerá. Eu quero orar com você, porque eu acho que você precisa e eu preciso muito disso. Muito. Eu lido com gente, sabe, gente, ser humaninho de todos os tipos o tempo inteiro, na igreja, na rádio, lugares onde eu vou, ser humaninho. E ser humaninho não é algo de ciência exata. Ser humaninho, ele muda de temperamento, ele tem dificuldades, ele tem luta. Você vive e convive, eu também. A gente anda pela cidade, a gente corre avenidas, a gente corre todas as nossas estradas. Você vê que as coisas são complexas e difíceis, mas você sabe também dos problemas que você enfrenta no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua universidade. Mas sobretudo eu quero lembrar você que a nossa oração hoje é por mudança nossa. Eu não vou orar aqui para que Deus mude o seu chefe, o seu funcionário, que Deus mude o seu sócio, que Deus mude a sua esposa. Eu vou orar para que Deus mude você, porque se nós não reconhecermos que nós precisamos de mudança, que mudança vai acontecer, gente? Vamos orar, irmãos? Quero orar com você e por você. E é um momento difícil agora, hein? Meu desafio para você agora é difícil. Se você percebe, fruto da ação do Espírito Santo na sua vida, que você precisa de mudanças reais e verdadeiras, olha que ato de coragem agora. Vou pedir para você ficar de pé no lugar onde você está. Se eu leio bem, todo mundo, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa igreja reconhece que precisa do Senhor. Todo dia nós temos um encontro com a nossa realidade é cruel, nós somos pecadores, e muitas vezes os pecados passam a ser parte da nossa vida. Isso não pode acontecer. Somente se houver uma ação sobrenatural do Senhor em nós, um verdadeiro milagre para transformar as nossas reações, nosso temperamento, nosso comportamento e o nosso caráter. Só o Senhor é capaz de operar grandes e profundas transformações dentro de nós. O Senhor transformou os homens e mulheres nos tempos bíblicos e continua desde lá transformando pessoas, e nós mesmos já temos passado por várias transformações, mas esse processo nós precisamos aprimorar, precisamos melhorar. E quantas questões, quantos conflitos, quantas brigas, elas são iniciadas por nós, elas são mantidas por nós, por implicância nossa, por desejo de vingança, com raiva, com mágoa. Nós repreendemos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós nos sujeitamos ao Senhor, Pai, pedindo a Tua misericórdia, a Tua ajuda, a Tua graça, porque pecado tem que ser enfrentado com o poder do Teu Espírito Santo. Não é com novas ideias, não é com meditação transcendental, mas é com algo que venha do Senhor. Não será autoajuda que vai resolver isso. É só a ajuda que vem da presença do Deus Altíssimo. E nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Opera nessa hora um milagre em nossa vida. Opera no nosso coração, opera nos nossos pensamentos, nossos relacionamentos. As pessoas com quem nós temos brigado e temos nos afastado delas, opera em nós, Senhor Deus, naquilo que depende de nós, que não depende do outro, mas é a nossa parte no processo. Dá-nos a bênção da restauração, da reconciliação, do desejo de nos humilharmos e de pedirmos perdão, de nos aproximarmos da pessoa. Dá-nos a bênção de tratarmos pecado como pecado e não como hábito, mas como pecado que deve ser combatido, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus.
Assim, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos esse milagre nas nossas vidas, para a glória do teu santo nome, no nome santo e poderoso de Jesus, o Senhor. Amém e amém.